Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional hoje. E o nosso devocional hoje vai ser aqui em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24, onde fala da viúva de Sarepta. Gente, e eu vou ler, primeiramente eu vou ler aqui para vocês, porque muitas vezes quando nós nos lembramos da viúva de Sarepta, quando a gente pensa na história dela, a gente fica preso no que o Senhor fez, de quando Ele proveu na vida dela e na vida de Elias, né? Mas a história dela vai muito além. O que Deus fez na vida dela vai muito além do não faltar a farinha e o azeite, sabe? E por isso eu vou ler aqui para que vocês prestem bastante atenção, porque é uma história muito rica e eu creio que o Senhor está falando não só comigo nesse dia hoje, mas com mais pessoas. Então vamos lá para a leitura. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus. Tem uma abelhinha de flor aqui, gente, me odiando. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, hoje de manhã, quando eu fui começar a minha oração e eu pedi ao Senhor que falasse comigo, e eu tava sentada na minha cama para ouvir, né, o que Deus tinha para falar. E eu perguntei ao Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Qual que é a palavra para esse dia? E no mesmo instante, eu ouvi dentro de mim a viúva de Sarepta.
E eu sempre me lembro, eu já li essa história outras vezes, eu já ouvi, porque eu gosto de ouvir a Bíblia em áudio também, enquanto eu faço as minhas tarefas do dia, mas a gente sempre fica preso até o versículo 16, que fala: da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Mas ela vai muito além, sabe, gente? E é uma palavra muito linda, uma palavra muito rica, uma palavra que demonstra o caráter de Deus, sabe? Não só várias características, né? E assim, é uma história que traz para nós a certeza de que o Senhor provê nas nossas vidas, sabe? E aqui tem algo, nessa história tem algo, tem vários pontos que me chamam a atenção. Mas o primeiro é que Deus fala para Elias assim, ó, que ele ordenou a uma mulher que o sustentasse. Só que a Bíblia não fala que o Senhor tinha ido visitado aquela mulher e falado para ela. E isso aqui nos mostra que o que acontece no natural, aqui no nosso mundo, antes de acontecer aqui, primeiro é gerado no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, o Senhor já tinha ordenado aquela mulher que sustentasse Elias. Ele já tinha feito com que o coração dela se tornasse favorável a Elias quando ele o procurasse. E a gente vê que isso é muito lindo, porque tem momentos da nossa vida que a gente não entende aquilo que a gente está fazendo, que a nossa reação é totalmente diferente daquilo que nós esperávamos que fosse, mas é porque o Senhor já trabalhou em nós no mundo espiritual, sabe? Porque o Senhor já ordenou a nós que fizéssemos daquele jeito, sabe? E assim, nessa passagem aqui, a gente vê que o profeta Elias, ele foi resposta de Deus para aquela viúva e que a viúva foi resposta de Deus para a vida de Elias, porque ele já não tinha chuva na terra, né? Já tinha muito tempo que não chovia, então tava uma seca muito grande, tava uma fome muito grande. Tanto é que essa mulher fala que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e ela ia fazer um bolo para que ela e o filho dela comessem e então morresse, porque já não tinha mais alimento na casa dela. E aqui a gente vê a provisão de Deus, porque não faltou a farinha, não faltou o azeite, o pão não faltou, porque Jesus é o pão da vida, sabe, gente? Tudo isso já faz menção do Senhor, sabe? Da provisão do Senhor, já faz menção de Jesus, porque Ele é o pão da vida e Ele não está longe, Ele está conosco todo dia, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, sabe? A gente precisa se atentar aos detalhes, porque são versículos tão ricos, às vezes a gente deixa o Antigo Testamento de lado, mas, gente, eu tenho ouvido o Antigo Testamento na Bíblia áudio e eu fico apaixonada com tanta coisa que o Senhor fazia, assim, e faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas assim, me chama muita atenção. Tem hora que eu falo assim, eu falo, Jesus, meu Deus, eu fico apaixonada aqui nas coisas que eu ouço, no teu agir, no teu trabalhar, sabe, gente? A gente precisa ler a palavra de Deus buscando detalhes, sabe? Leia com intenção, pergunta ao Espírito Santo o que ele quer falar com você hoje, porque alguma coisa ele tem para ministrar no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. E dando continuidade aqui, né? E aqui também o Senhor não só proveu na vida daquela mulher, como ele veio nos mostrar que ele é o Deus que traz vida onde existe decreto de morte. E, gente, para quem me acompanha aqui no canal, para quem já assistiu os outros vídeos, vocês sabem o quanto o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração esses dias
sabe? Já são muitos dias que o Senhor tem falado para mim que Ele traz vida onde há morte, que Ele traz vida onde há decreto de morte, Ele traz vida onde há sequidão. E, gente, isso é o Senhor confirmando que mesmo apesar da gente estar passando por dias difíceis, porque são dias difíceis, não só para vocês, para mim também, cada um tem as suas aflições, cada um tem as suas dificuldades, seus medos, temos situações a serem enfrentadas, coisas que não gostaríamos de estar passando, né? Perseguições, tudo isso, mas o Senhor mostra que aonde muitas vezes a gente acha que é o nosso fim, a gente acha que é a morte mesmo, que já acabou, que vai ficar por isso mesmo, que não vai mais além. O Senhor tá aqui mostrando para mim e para você nesse dia que Ele traz vida onde existe morte. Que Ele, quando Ele chega, Ele muda cenários. Ele não precisa de um cenário favorável para nós, para mudar a nossa vida. Não, Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre, é no improvável, é no impossível, sabe? É quando a gente menos espera, é nas situações assim mais desafiadoras, onde a gente pensa que já acabou, que não tem mais saída, que o Senhor entra e traz vida. Ele faz tudo novo, sabe? E o Senhor tem ministrado muito isso nesses últimos dias. Ele é o Deus que traz vida aonde existe morte. Onde a morte já foi decretada, Ele chega no cenário e Ele traz vida. Ele é o Deus que provê. E, gente, teve um pedaço do versículo 22 que Ele falou muito forte no meu coração, que Ele me chamou muita atenção, que fala assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Isso aqui tá mostrando para nós que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. Ele ouve as nossas orações, o nosso clamor, o nosso choro. Ele ouve tudo. Ele ouve o nosso coração. O nosso coração, sabe? Muitas vezes a gente não consegue nem falar, a gente não tem nem palavras para falar, mas o Senhor, Ele entende. Ele entende o nosso coração. E Ele ouve aquilo que é falado longe de nós, pelas nossas costas. Ele ouve aquilo que é falado ao nosso favor. Então, gente, essa história mostra que nós não somos desamparados. Nós não estamos sozinhos. O Senhor não nos abandona. Ele nos ouve. Ele provê na nossa vida. Ele traz vida onde há morte, sabe? É um pedaço, são versículos muito ricos, sabe? Muito profundos. Parem para ler hoje assim um pouquinho, parem para ouvir com atenção, com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito mais ao coração de vocês, que seja um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de livramentos, que hoje vocês possam experimentar, desfrutar da bondade do Senhor, das misericórdias do Senhor, que são renovadas a cada manhã, que hoje vocês possam liberar perdão, para que sejam livres de toda a dor, sabe? Para que o Espírito Santo possa trabalhar a cada dia mais no coração de vocês. E para esse sábado, para este final de semana, eu deixo para vocês essa mensagem. O Senhor te ouve. O Senhor provê na sua vida. O Senhor traz vida onde há morte. Tenha essa certeza nesse dia de hoje. Declara sobre a sua vida, declara: o Senhor me ouve, o Senhor me vê, o Senhor não me desampara, o Senhor provê na minha vida, o Senhor traz vida onde há morte. Então eu te peço, Pai, em todas as áreas da minha vida, onde houver um decreto de morte, aonde eu acho que tudo já se acabou, que não vai mais além, traz vida, Pai, traz vida. Porque o Senhor fez, o Senhor faz e continuará fazendo.
porque Ele não muda, gente, Ele é imutável. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, sabe? Ela é pontual para as nossas vidas. Então, que nesse dia vocês possam descansar no Senhor, na certeza de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele é o teu Pai, o teu provedor, Ele te ouve. E tenha a certeza que por mais difícil que esteja, por mais desafiador, por mais desesperador que esteja, Ele traz vida onde há morte. Ele muda decretos, Ele muda diagnósticos. Confia no Senhor, entrega a Ele tudo que está te afligindo, tudo que está tirando o teu sono, tudo que está te preocupando. Entrega a Ele neste dia e que vocês tenham um final de semana abençoado na presença de Deus. Amém?